E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Moa Carlos, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado obscuro da nossa realidade. Porque, sim, meus amigos, o mundo tá cheio de mistérios que fazem a gente questionar tudo o que a gente achava que sabia. Neste vídeo do A Top 10 da Verdade, preparem-se para conhecer casos que parecem ter saído direto de um roteiro de filme de terror, mas com a diferença crucial. Essa parada é real, gente. A gente vai desenterrar segredos sinistros, eventos inexplicáveis e histórias que desafiam a lógica, a ciência e até a sanidade mental. Então, preparem o café, apaguem as luzes, aumentem o volume e se agarrem na cadeira, porque o A Top 10 da Verdade começa agora. Vamos começar nossa viagem pelo lado macabro da história no Egito, com as pirâmides de Gizé. Essas construções monumentais, erguidas há milhares de anos, são um mistério até hoje, gente. A pergunta que ecoa pelos milênios é: como diabos eles fizeram isso? Sério, a gente tá falando de blocos gigantescos de pedra, cortados com uma precisão absurda e encaixados milimetricamente. E não esquece do alinhamento perfeito com as estrelas. Como que, sem as tecnologias que a gente tem hoje, eles conseguiram essa façanha? Aí que as teorias da conspiração explodem. Tem gente que jura de pé junto que só pode ter sido obra de alienígenas. Será que a gente teve uma ajudinha de fora para construir as pirâmides? Ou será que nossos ancestrais eram muito mais inteligentes do que a gente imagina? No friozinho na espinha dessa dúvida, a gente fica. Em 1959, um cara chamado Pierre April apareceu do nada em Toronto, no Canadá. A parada é que ele não fazia ideia de quem ele era. Zero lembranças do passado, tipo um personagem de filme de suspense. Mas a parada fica ainda mais bizarra. Ele falava vários idiomas fluentemente, tipo, ele manjava tudo de línguas. E para completar o pacote de mistério, ele sumiu do mapa tão misteriosamente quanto apareceu. Espião da Guerra Fria? Viajante do tempo? Abduzido por alienígenas e devolvido na Terra com amnésia? As teorias rolam soltas até hoje. E você, o que acha que aconteceu com Pierre April? Deixa sua teoria maluca nos comentários. Imagine uma luz sinistra, brilhando no meio da floresta, sem nenhuma explicação lógica. Essa é a realidade dos moradores de Paulding, em Michigan, nos Estados Unidos. A tal luz de Paulding assombra a região há décadas. Uns dizem que é o fantasma de um guarda ferroviário que morreu tragicamente. Outros juram que é um OVNI dando um rolê por aqui. A galera até acampa para tentar ver a luz de perto. Cientistas tentaram explicar o fenômeno, mas nada convenceu. Afinal, o que será essa luz misteriosa? Um aviso de outro mundo? Uma alma penada? Ou será que a explicação é mais terrena? Preparem-se para uma história pesada, porque agora a gente vai falar de um grupo de adolescentes da Flórida que mergulhou de cabeça no mundo do vampirismo. Eles se chamavam Vampire Clan e levavam essa parada a sério demais. Em 1996, eles cometeram um crime brutal que chocou o mundo. Mataram os pais de um dos membros do grupo a pancadas. O caso bombou na mídia e levantou um debate sobre a influência do ocultismo e da cultura pop na mente jovem. O Vampire Clan é um exemplo assustador de como a obsessão por temas obscuros pode ter consequências trágicas. Em 2014, o mundo assistiu em choque ao desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião, que ia da Malásia para a China, simplesmente sumiu dos radares com 239 pessoas a bordo. As buscas se tornaram uma caçada internacional desesperada, mas nada foi encontrado. Teorias da conspiração pipocaram: terrorismo, abdução alienígena, até um buraco negro no meio do oceano. A verdade é que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o voo MH370. O mistério permanece um lembrete assustador de como a gente é pequeno diante dos caprichos do destino. Na Londres de 1888, um serial killer aterrorizava as ruas: Jack, o Estripador. Ele matava prostitutas de forma brutal, e a cada novo corpo deixado nas ruas, o pânico aumentava. A polícia se desdobrava para encontrar o assassino, mas Jack era um mestre da ilusão.
Ele desaparecia como um fantasma, deixando para trás apenas o terror e a dúvida. Até hoje, a identidade de Jack, o Estripador, é um dos maiores mistérios da criminologia. A sombra do assassino nunca foi totalmente dissipada, e seu nome continua sendo sinônimo de terror e mistério. E se eu te contar que um homem apareceu em um aeroporto com um passaporte de um país que não existe? Essa é a história do Homem de Taured, um dos casos mais bizarros de todos os tempos. Ele chegou no Japão em 1954, com documentos oficiais e tudo, mas o país de onde ele dizia ser simplesmente não existia em mapa nenhum. Ele jurava que era de Taured, um lugar na Europa que para ele era real. A polícia prendeu o cara, achando que era um maluco ou um espião. Mas o mistério se aprofundou quando ele simplesmente desapareceu da sala trancada onde estava preso. Em 1957, um garoto foi encontrado morto dentro de uma caixa de papelão na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele estava nu, machucado, e a causa da morte nunca foi descoberta. A polícia tentou de tudo para identificar o menino e encontrar o assassino, mas o caso esfriou. O garoto na caixa se tornou um símbolo da crueldade humana e da impotência diante do desconhecido. Décadas depois, graças a avanços na tecnologia de DNA, a identidade do garoto foi finalmente descoberta. Mas o mistério sobre quem o matou e por que continua sem resposta. No deserto do Peru, gigantescos desenhos no chão desafiam a lógica e o tempo, as linhas de Nazca. São figuras geométricas, animais e plantas, algumas com mais de 200 metros de comprimento. Mas como raios os povos antigos conseguiram criar obras de arte tão complexas e precisas? E qual o propósito dessas mensagens gigantescas? Teorias vão de calendário astronômico a pistas de pouso para naves espaciais. É mole? As linhas de Nazca são um enigma arqueológico que nos conecta com um passado misterioso e cheio de perguntas sem respostas. E para fechar nosso top 10 com chave de ouro, um enigma que faz qualquer criptografia parecer fácil: o manuscrito Voynich. Esse livro medieval, escrito em uma língua desconhecida e ilustrado com plantas e diagramas estranhos, é um pesadelo para linguistas e criptógrafos. Ele já foi atribuído a alquimistas, extraterrestres e até mesmo a Leonardo da Vinci, mas ninguém conseguiu decifrar o código. É sério. O manuscrito Voynich é tipo um daqueles códigos impossíveis de um filme de espionagem. Só que na vida real. Será que ele contém segredos ancestrais? Profecias sinistras? A fórmula da imortalidade? A resposta, meus amigos, continua escondida nesse livro misterioso que parece ter saído de um conto de terror. E aí, galera, sobreviveram a essa maratona de mistérios? O que a gente viu hoje prova que a realidade, às vezes, é muito mais assustadora e intrigante do que qualquer ficção. A gente se depara com enigmas que desafiam a lógica, a ciência e até a nossa sanidade mental. Mas, no final das contas, é essa busca pelo desconhecido que nos move, que nos faz questionar, pesquisar e tentar entender o mundo ao nosso redor. E você? Qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Já conhecia todos? Conta pra gente nos comentários. E se você curte mergulhar no lado obscuro da realidade, não se esquece de se inscrever no canal O Top 10 da Verdade e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente volta em breve com mais mistérios, histórias bizarras e tudo de mais sinistro que esse mundão tem para oferecer. Até a próxima, e cuidado com as sombras. Vai que tem alguma coisa te observando.